Senhoras e senhores, bem-vindos a outro episódio de Sombras do Império, onde descascamos as camadas do tempo para revelar as verdades sem adornos do passado. Imagine o horizonte tingido pelo vermelho do amanhecer. O mar Egeu reflete a luz como uma lâmina polida, e ao longe, colunas de poeira anunciam o avanço de um exército tão vasto que parece não ter fim. Homens, cavalos, carroças, engenheiros, arqueiros, lanceiros, toda uma máquina de guerra em movimento. É o Império Persa, o maior que o mundo conhecera até então, marchando contra um punhado de cidades gregas divididas, briguentas, mas que, diante da ameaça, teriam de escolher, unir-se ou perecer. No meio desse turbilhão, um pequeno destacamento de guerreiros, liderado por um rei chamado Leônidas, decidiu enfrentar o impossível. 300 de espartanos e alguns milhares de aliados fariam frente a uma avalanche humana. É aqui que começa a nossa jornada, na preparação da batalha que entraria para sempre na memória da humanidade. Para compreender a magnitude da resistência dos 300, precisamos abrir o mapa do mundo conhecido de então. O Império Persa era uma entidade colossal, fundado por Ciro, o Grande, consolidado por Dário I e agora governado por Xerxes I, abrangia regiões que iam das estepes da Ásia Central às margens férteis do Nilo, das fronteiras da Índia até a Trácia, às portas da Europa. Povos diversos pagavam tributos ao Rei dos Reis: egípcios, medos, lídios, babilônios, fenícios, judeus, sírios. As estradas reais ligavam cidades distantes, e os recursos do império pareciam inesgotáveis. Era uma máquina política e militar como o mundo jamais vira. E contra essa muralha oriental existia uma península fragmentada, a Grécia. Diferente da unidade imperial persa, a Hélade era um mosaico de polis, cidades-estado independentes. Cada uma tinha suas leis, seus deuses favoritos, seus interesses comerciais e suas rixas intermináveis. Atenas, orgulhosa de sua nascente democracia e sua frota naval. Esparta, rígida, militarizada, governada por 2 reis e uma assembleia de guerreiros. Corinto, rica e estratégica pelo comércio marítimo. Tebas, influente no interior. A rivalidade entre elas era tão enraizada que muitas vezes o maior inimigo de um grego não era o persa além mar, mas o vizinho da cidade ao lado. Ainda assim, quando Dário tentou subjugar a Grécia em 490 a.C., enfrentou a ousadia ateniense em Maratona. Contra todas as expectativas, um pequeno exército de hoplitas derrotou os persas. A vitória foi um choque, como se um punhado de homens tivesse golpeado o maior império do mundo. A vergonha persa precisava ser lavada. Dário morreu antes de conseguir vingança, mas seu filho Xerxes herdou não só o trono, como também a missão de esmagar a Grécia rebelde. Se havia uma cidade que encarnava o espírito da guerra, essa cidade era Esparta. Enquanto Atenas se orgulhava de filósofos, teatro e debates públicos, Esparta cultivava uma sociedade que girava em torno de uma única ideia: formar guerreiros perfeitos. A vida de um espartano era moldada pelo agogé, o treinamento obrigatório. Aos 7 anos, meninos eram arrancados do convívio familiar e entregues ao Estado. Desde cedo, aprendiam a suportar fome, frio, dor, disciplina e combate. A desobediência era punida, a fraqueza ridicularizada, a covardia intolerável. Cada jovem era forjado em ferro e sangue até tornar-se um hoplita disciplinado, capaz de lutar até a morte sem hesitar. As mulheres espartanas, por sua vez, não ficavam à margem. Embora não lutassem, eram treinadas fisicamente e educadas para criar filhos fortes. A famosa frase atribuída a elas quando entregavam o escudo a seus maridos ou filhos partindo para a guerra resumia tudo: com ele ou sobre ele. Voltar sem o escudo significava fugir. Voltar sobre ele, morto em combate, era honra.
Essa mentalidade coletiva explicava por que, em 480 a.C., quando os persas avançaram, foi em Esparta que os gregos buscaram liderança. E lá estava Leônidas I, descendente de Hércules, segundo a tradição, rei que compreendia que a liberdade helênica só seria preservada pelo sacrifício. A invasão persa não pegou a Grécia totalmente despreparada. Delegados de várias cidades se reuniram em congressos discutindo como reagir. O problema era que nem todos confiavam uns nos outros. Alguns preferiam submeter-se e pagar tributo a Xerxes. Outros queriam recuar e proteger apenas suas próprias terras. Foi nesse contexto que Leônidas se levantou. Ele não tinha ilusões. O exército persa era numericamente avassalador e nenhuma cidade isolada poderia resistir. Mas também sabia que, sem um exemplo de coragem, as demais polis se curvariam facilmente. Assim, propôs uma resistência simbólica: ocupar o desfiladeiro das Termópilas, a Porta Quente, nomeado por suas fontes termais. A geografia do lugar favorecia poucos contra muitos. Ali, a falange espartana poderia neutralizar a vantagem numérica dos persas. A decisão, no entanto, esbarrou em um detalhe religioso. Estava em curso a Carneia, um festival sagrado em Esparta que proibia campanhas militares. A lei religiosa não poderia ser quebrada, mas Leônidas encontrou uma saída. Levaria apenas sua guarda pessoal, 300 guerreiros. Não era oficialmente o exército de Esparta, era sua escolta real. Esses 300 foram escolhidos com um critério único: cada um deveria ter filhos. Assim, mesmo que morressem, suas linhagens não seriam extintas. Imagine a cena: o sol da manhã iluminando os escudos circulares polidos, as túnicas vermelhas esvoaçando, as lanças apontadas para frente como uma fileira de espinhos. Os 300 avançam em silêncio disciplinado, acompanhados por um número maior de aliados, cerca de 7.000 guerreiros de outras cidades gregas, incluindo Téspios, Beócios e Focídios. Cada passo ressoava como o eco de uma decisão irreversível. Não havia retorno. Eles sabiam que marchavam para a morte e, no entanto, marchavam com orgulho. As estradas eram estreitas e pedregosas. Aldeões viam passar os homens de Esparta, cochichando sobre sua coragem e loucura. Alguns gregos duvidavam que aquela pequena força pudesse atrasar o mar persa. Outros se enchiam de esperança. Leônidas, montado, mantinha o olhar firme, mas dentro de si sabia que o destino daqueles homens seria selado nas Termópilas. Ainda assim, acreditava que esse sacrifício inflamaria o espírito da Grécia inteira. Enquanto isso, do outro lado do mar, o espetáculo era aterrador. Xerxes I, sentado em seu trono dourado, em meio a tendas luxuosas, observava o desfile de seu exército. Relatos antigos exageram os números falando em milhões, mas mesmo a estimativa mais moderada, de 150 a 250 mil homens, já era esmagadora. Havia povos de todas as partes: arqueiros da Babilônia, cavaleiros da Média, lanceiros da Pérsia, guerreiros egípcios, mercenários da Anatólia. Cada contingente trazia trajes, armas e idiomas diferentes, mas todos marchavam sob a bandeira do Rei dos Reis. À frente vinha a elite, os imortais, 10.000 soldados escolhidos, assim chamados porque quando um caía, imediatamente outro ocupava seu lugar, mantendo o número sempre completo. Sua armadura de escamas, escudos ricamente decorados e disciplina impecável os tornavam uma força temida. O choque entre essa torrente humana e a muralha de bronze espartana seria inevitável. O destino da Grécia, talvez da própria liberdade ocidental, estava prestes a ser decidido naquele estreito desfiladeiro. As Termópilas não eram apenas um ponto estratégico, mas também um lugar carregado de simbolismo, um corredor estreito entre montanhas abruptas e o mar Egeu, sufocado por rochedos e vapores quentes que exalavam das fontes de enxofre. O caminho ali se estreitava tanto que apenas alguns guerreiros podiam lutar lado a lado. Era o campo perfeito para a falange espartana.
uma formação cerrada de escudos sobrepostos e lanças longas, capaz de transformar homens em muralha. Leônidas posicionou seus homens com precisão. Os espartanos na linha de frente, aliados gregos nas laterais, todos preparados para resistir. Eles sabiam que em breve veriam à distância a poeira do exército persa se erguendo no horizonte. Mas também sabiam que o sacrifício deles daria tempo às cidades gregas para se organizar e, quem sabe, virar o curso da guerra. E assim, sob o céu quente do verão de 480 a.C., começou a contagem regressiva para um dos embates mais lendários da história. O dia amanhece nas Termópilas. A névoa que se ergue das fontes de enxofre cobre o vale, como um véu místico. O silêncio é quebrado apenas pelo vento e pelo rangido de armaduras sendo ajustadas. De repente, ao longe, um som diferente ecoa. Primeiro grave, depois crescente, como trovões sucessivos. O exército persa se aproxima. Poeira ergue-se do horizonte, cavalos relincham, tambores marciais ressoam. Para os gregos, era como assistir ao mar avançar contra a praia. Homens de dezenas de povos marchavam em formação, cada contingente com cores, escudos e sotaques distintos, mas todos sob a bandeira do rei Xerxes. Leônidas mantém-se firme. Seus espartanos ajustam a falange. Escudos encostados, lanças firmes, capacetes baixados. Não há tremor nas mãos. Eles foram treinados a vida inteira para este momento. Quando Xerxes avista os poucos guerreiros bloqueando a passagem, a cena parece absurda. Como um punhado de homens ousava desobedecer ao rei dos reis. Do alto de um trono improvisado, Xerxes observa o estreito. Ao seu lado, nobres e generais persas. Um escriba registra cada detalhe. Para ele, os gregos não passavam de um obstáculo menor. Com arrogância, envia um mensageiro a Leônidas. Depõe tuas armas e terás tua vida poupada. A resposta de Leônidas ecoa pelos séculos. Sem hesitar, responde apenas duas palavras em grego. Molon labe, venha pegá-las. A frase cai como um trovão. Xerxes, enfurecido, ordena que suas tropas avancem. Começaria então o primeiro assalto das Termópilas. Os persas lançam-se contra a muralha de bronze. Arqueiros disparam nuvens de flechas que escurecem o céu. Os gregos erguem seus escudos e as flechas ricocheteiam, abrindo pequenos espaços, mas sem quebrar a formação. Logo em seguida, a infantaria persa avança em ondas. Homens com escudos de vime, lanças curtas e armaduras leves correm pelo estreito, mas encontram uma barreira intransponível, a falange espartana. Cada espartano mantém sua posição, protegido pelo escudo do companheiro à esquerda. Quando os persas se chocam, é como se batessem contra uma parede de ferro. Lanças longas atravessam escudos inimigos. Gritos ecoam. Os primeiros persas tombam. O sangue começa a encharcar o chão de pedra. Os relatos antigos dizem que os gregos lutavam com disciplina implacável, revezando linhas. Quando uma fileira cansava, outra avançava. Era como engrenagens de uma máquina. Enquanto isso, os persas, mesmo em maior número, eram empurrados para trás pelo estreito. O dia se estende em combate sangrento. As baixas persas se acumulam. Xerxes observa incrédulo que seus soldados não conseguem romper aquela muralha de apenas alguns milhares de homens. Irritado com o fracasso inicial, Xerxes convoca sua tropa de elite, os imortais, 10.000 guerreiros treinados, armados com espadas curvas, lanças e escudos decorados. Sua fama era de invencibilidade. Quando surgem, marchando em silêncio, as lanças brilhando ao sol, os persas acreditam que agora os gregos seriam esmagados. Mas Leônidas sorri sob o capacete. Ele conhecia o valor dos imortais, mas também conhecia a força da falange em terreno estreito. Quando a elite persa ataca, a cena é brutal. Choque de aço contra bronze, gritos, poeira e sangue. Mas a muralha não cede. Os imortais caem, um após o outro. Heródoto, o grande historiador, conta que Xerxes, ao ver sua tropa de elite recuar, levantou-se 3 vezes do trono, em fúria e descrença. O primeiro dia termina em humilhação para o maior império do mundo. À noite, o campo diante das Termópilas está coberto de corpos persas, enquanto os espartanos,
Exaustos, mas intactos, descansam e limpam suas armas. O sol nasce novamente sobre o desfiladeiro. Xerxes não desiste. Novas ondas de soldados são enviadas. O choque se repete. A cada avanço, os persas são repelidos. Lanças quebram, mas os gregos substituem por espadas curtas. Escudos racham, mas a linha se fecha novamente. O moral dos persas começa a vacilar. Como era possível que um punhado de homens mantivesse de pé a honra da Grécia contra o exército mais poderoso da terra? Leônidas, por sua vez, mantém seus homens firmes. Ele sabe que não se trata apenas de vencer batalhas, mas de ganhar tempo. Cada hora que resistem é uma hora que Atenas e outras cidades têm para organizar sua frota, reunir exércitos e preparar a resistência em larga escala. Entre os combates, há momentos de pausa. Os gregos aproveitam para cuidar dos ferimentos, reforçar escudos, ajustar lanças. Disse que os espartanos, mesmo em plena guerra, mantinham o espírito inabalável. Quando alguém comentou que as flechas persas eram tantas que escureciam o sol, um hoplita respondeu com sarcasmo: melhor, lutaremos à sombra. Essas frases espirituosas mostram como a disciplina e o humor eram usados como arma psicológica contra o inimigo e como escudo moral contra o medo da morte. Xerxes começa a perceber que a batalha não seria vencida pela força bruta. Seus soldados estavam exaustos, os corpos se acumulavam no estreito e a moral caía. O rei, acostumado a vitórias rápidas, sente a humilhação corroer sua autoridade. Seus conselheiros discutem alternativas, mas nenhuma parece funcionar. A cada ataque, os persas eram empilhados como areia contra uma rocha. Era preciso encontrar uma outra via. E foi nesse momento que o destino das Termópilas mudou. Na calada da noite, um homem grego chamado Efialtes, filho de Eurídemo, apresenta-se diante de Xerxes. Movido por ganância ou rancor, oferece a chave da vitória. Revela que existe um caminho secreto pela montanha, usado por pastores locais. Um desvio que permitiria às tropas persas contornar o desfiladeiro e atacar os gregos por trás. Para Xerxes, aquilo era a oportunidade perfeita. Ele aceita de imediato, prometendo recompensas a Efialtes. Imediatamente, envia um destacamento de imortais guiados pelo traidor pelas trilhas sombrias da montanha. Enquanto os gregos dormiam exaustos de 2 dias de combate, a serpente já se movia pelas encostas. Enquanto os imortais persas serpenteiam pela trilha da montanha guiados por Efialtes, um grupo de guardas, focídeos, designados para vigiar aquele caminho, avista a movimentação. O alarme é dado tarde demais. Os persas avançam, escudos erguidos, arqueiros preparando flechas. Os focídeos tentam resistir, mas são rapidamente subjugados. Um mensageiro consegue escapar e correr até Leônidas, trazendo a notícia terrível. O inimigo encontrou uma passagem e logo cairá sobre nós pelas costas. O rei espartano não demonstra surpresa. Talvez já soubesse que a sorte não estaria a seu favor para sempre. Ele reúne os líderes gregos aliados e anuncia a realidade. O cerco é inevitável. Alguns ainda querem resistir. Outros preferem recuar para lutar em outro dia. Leônidas, firme, toma a decisão. Ele e os 300 permanecerão. Na madrugada silenciosa, antes do sol nascer, Leônidas reúne seus homens. Ele não precisa de discursos longos. Os espartanos foram treinados para esse momento. Mas ainda assim, suas palavras marcam o espírito de todos. Hoje jantaremos no Hades, pois esta noite nenhum de nós voltará. Mas, lembrem-se, morremos não por nós, mas pela Grécia. Nossa resistência ecoará por séculos. Alguns aliados decidem partir, recuando para salvar forças, mas outros, tocados pelo sacrifício, permanecem. Cerca de 700 téspios e 400 tebanos. Eles escolhem morrer ao lado dos 300. Agora, não eram apenas espartanos, eram guerreiros unidos pela mesma chama de liberdade. O sol nasce sobre as Termópilas, tingindo de vermelho o mar Egeu. Esse vermelho, em breve, seria confundido com o sangue derramado. Xerxes, informado de que seus imortais já contornaram a montanha, prepara o ataque final. Ele deseja acabar com aquela resistência de uma vez por todas, esmagando-a diante de seus próprios olhos. Leônidas posiciona seus homens para o confronto inevitável. Eles avançam além do muro improvisado de pedras, em terreno aberto,
prontos para a luta derradeira. Não havia mais necessidade de recuar, de economizar forças. Era hora de morrer em combate glorioso. As tropas persas descem sobre eles como uma onda infinita. Mas os 300, junto dos téspios e tebanos, avançam rugindo. As lanças espartanas cravam-se em peitos e gargantas. Os escudos esmagam crânios. As espadas curtas brilham sob o sol. É uma luta selvagem, corpo a corpo. Os persas, mesmo em dezenas de milhares, são empurrados mortos em pilhas diante dos poucos gregos. Relatos dizem que Leônidas estava sempre na frente, liderando pessoalmente, abatendo inimigos com cada golpe. Ele sabia que seu exemplo manteria a moral de pé até o último instante. Mas a maré persa é interminável. Lanças quebram, espadas se lascam, escudos racham. Os espartanos passam a lutar com punhos, dentes, pedras. O campo vira um massacre. Em meio ao caos, Leônidas é atingido. Algumas fontes dizem por flechas, outras por golpes de lança. O rei cai entre seus homens e um brado de dor e fúria ecoa entre os espartanos. Eles lutam desesperadamente para recuperar o corpo de seu rei, repelindo inimigos e protegendo sua memória. Por instantes, conseguem mantê-lo em segurança, mas o destino é inevitável. Quando Xerxes é informado da morte de Leônidas, ordena que sua cabeça seja decepada e exposta como exemplo. Era uma demonstração de força, mas também revelava o medo e a raiva que aquele pequeno grupo havia causado ao rei dos reis. Com Leônidas morto, a resistência se torna ainda mais desesperada. Os sobreviventes recuam até um pequeno morro, cercados por todos os lados. Ali, formam sua última falange, escudos colados, lanças já partidas. Eles sabiam que o fim chegara, mas não dariam a Xerxes a satisfação de vê-los fugir. As flechas persas cobrem o céu uma última vez. Como uma nuvem negra, descem sobre os guerreiros gregos. E assim, sob a chuva de morte, os 300 e seus aliados caem até o último homem. Xerxes venceu a batalha, mas perdeu algo muito maior, sua aura de invencibilidade. Os persas haviam gasto dias, dezenas de milhares de vidas e sua tropa de elite para derrotar apenas alguns milhares de gregos. A notícia do sacrifício se espalhou como fogo pela Grécia. Para os atenienses, para os coríntios, para cada cidade e estado, as Termópilas não foram uma derrota, mas um chamado. Se alguns poucos puderam resistir, todos poderiam lutar. Meses depois, em Salamina, a frota grega derrotaria a marinha persa. Em seguida, em Plateia, os exércitos persas seriam finalmente expulsos da Grécia. Nada disso teria sido possível sem o exemplo dos 300. Heródoto registrou a inscrição que ficaria gravada em uma lápide erguida no campo das Termópilas. Nela, lia-se: viajante, vá dizer em Esparta que aqui jazemos, obedientes às suas leis. Essas palavras se tornaram o epitáfio não apenas de 300 homens, mas de uma civilização inteira que acreditava que a liberdade valia mais do que a vida. Séculos depois, generais romanos, líderes modernos e até soldados contemporâneos ainda se inspirariam na coragem dos espartanos. O sacrifício das Termópilas transcendeu a geografia e o tempo. Não era mais apenas uma história grega, era um lembrete eterno de que às vezes poucos podem enfrentar muitos e vencer mesmo na derrota. As Termópilas não foram apenas uma batalha, foram um símbolo. Ali, um punhado de homens mostrou que a coragem pode desafiar impérios, que a liberdade é digna do sacrifício máximo e que a glória não está em sobreviver, mas em resistir quando tudo parece perdido. E ainda hoje, quando falamos dos 300 de Esparta, não lembramos de Xerxes e seu exército colossal. Lembramos de Leônidas e seus guerreiros, que diante do impossível escolheram lutar, pois a verdadeira vitória não foi de Xerxes, mas da memória dos que preferiram a morte à submissão. Em vida cotidiana, sua Termópilas pode ser defender ideia, ajudar amigo, enfrentar medo. Os 300 mostram: fique, lute, inspire. Qual sua lição? Comenta, curtiu, dê like, compartilha, se inscreve. Até a próxima história.